Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez e sempre. Hoje, para conhecer Georgiana Cavendish, Duquesa de Devonshire, que foi uma nobre britânica, ícone da moda, autora e ativista. Georgiana fazia parte da família Spencer e, através do seu casamento com William Cavendish, o quinto Duque de Devonshire, passou a integrar a família Cavendish. Ela era a tataravó tia-avó de Diana, a princesa de Gales. Suas vidas, com séculos de diferença, foram comparadas em tragédia. Ela também era uma tataravó de Elizabeth II, por casamento, através da avó materna da rainha. Já deixo aí na tela os meus pedidos, peço também que, caso você possa, torne-se um membro. Estamos precisando muito dessa força de colaboradores ativos para o canal. E vamos para a nossa história. Georgiana Spencer era a filha mais velha de John Spencer, primeiro conde Spencer, e de sua esposa, Margaret Georgiana. Nasceu em Althorp, a residência da família Spencer, em 7 de junho de 1757. Georgiana teve dois irmãos mais novos, Henry e George. O pai de Georgiana, John Churchill, vinha de uma família nobre e rica. Ele mandou construir uma residência para sua família em St. James, em Londres, e foi aí que criou os seus filhos. O seu casamento foi muito feliz e não há registros de que tenha havido algum caso extraconjugal, uma raridade naquela época. Georgiana desenvolveu uma relação muito próxima com a mãe e dizia-se que ela era a sua filha preferida. Quando o pai de Georgiana assumiu o título de Visconde Spencer em 1761, ela ganhou a forma de tratamento a Honorável Georgiana Spencer. Em 1765, o seu pai tornou-se conde e ela passou a ser conhecida como Lady Georgiana Spencer. Desde a infância, Georgiana mostrou uma necessidade característica de agradar a outros e uma necessidade de atenção. Em 5 de junho de 1774, Georgiana, na altura com 17 anos, desposou Sir William Cavendish, o homem mais desejado da sociedade inglesa. O casamento realizou-se na igreja de Wimbledon. Foi uma pequena cerimônia onde apenas estiveram presentes os pais, a avó materna e futuros cunhados de Georgiana. Os seus pais estavam muito emocionados por entregarem a filha, mas felizes por ela estar casando com um dos homens mais ricos e poderosos do país. Georgiana escreveu regularmente à sua mãe durante toda a sua vida. Para a nobreza inglesa, o matrimônio era brilhante, mas foi infeliz. Ambos tinham temperamentos diferentes e não combinavam. Desde o início do casamento, o Duque de Devonshire demonstrou ser um homem emocionalmente reservado. O casal pouco tinha em comum. O Duque raramente fazia companhia à esposa. Georgiana era indiscutivelmente a Diana, princesa de Gales de sua época. Sua popularidade na imprensa e no público pode ser comparada ao que seu descendente experimentou mais de 200 anos depois. Em uma nota pessoal, Georgiana e Diana tinham em comum um casamento famoso e infeliz, um transtorno de compulsão alimentar, uma personalidade apaixonada e um amor mútuo por seus filhos. O Duque teve casos extraconjugais durante
todo o casamento, assim como Charles. Antes do seu casamento com Georgiana, o duque teve uma filha ilegítima, Charlotte Williams, fruto de um caso com uma ex-modista. Após a morte da mãe da criança, Georgiana foi forçada a criá-la como sua filha. Em 1782, quando se encontrava no retiro de Londres com o duque, Georgiana conheceu Lady Elizabeth Foster, conhecida por Bess, na cidade de Bath. Lady Elizabeth tornara-se indigente depois que se separou do seu marido e dos 3 filhos e acabou por se tornar uma amiga muito próxima de Georgiana. A situação precária de Elizabeth levou a que Georgiana a convidasse a ir viver em sua casa. O marido de Georgiana e Elizabeth acabaram por ter um caso e criou-se um triângulo amoroso. Apesar de ser comum que membros masculinos da nobreza tivessem amantes, não era tão comum ou aceitável que uma amante vivesse de forma tão aparente com o casal. Sem mais alternativas, Georgiana tolerou o caso. Ela foi chamada de fenômeno por Horace Walpole, que proclamou, abre aspas, sua beleza, uma figura jovem, de boa natureza fluida, senso e modéstia animada e familiaridade modesta, fazem dela um fenômeno. Fecha aspas. Ela era conhecida por sediar jantares que se tornaram reuniões políticas e teve prazer em cultivar a companhia de radicais brilhantes. A duquesa desenvolveu um forte instinto maternal desde que começara a criar Charlotte e fez questão de amamentar os seus próprios filhos, em vez de procurar uma ama seca, como era costume entre a aristocracia da época. Da sua primeira gravidez, que chegou a termo, nasceu uma menina, Lady Georgiana Dorothy, em 12 de julho de 1783. Recebeu a alcunha de Little G. Em 29 de agosto de 1785, nasceu a segunda filha, Lady Harriet Elizabeth. Durante os primeiros 9 anos de seu casamento, Georgiana sofreu uma série de perdas espontâneas de bebê, o que foi visto com maus olhos, já que muito se esperava que ela gerasse um herdeiro masculino para o ducado. Finalmente, em 21 de maio de 1790, a duquesa deu à luz a um filho, William George Spencer Cavendish. Recebeu o título de Marquês de Hertford assim que nasceu e tinha a alcunha de Hart. William nunca se casou e ficou conhecido como Duque Solteirão. Apesar de não existirem provas da data em que a duquesa começou o seu caso com Charles Grey, ela engravidou dele em 1791. Em consequência dessa gravidez, a duquesa foi enviada para a França e esta acreditava que ia morrer ao dar à luz. Em 20 de fevereiro de 1792, Eliza Courtney nasceu sem complicações e a duquesa foi forçada a entregar a filha à família de Grey. Mais tarde, a duquesa teve permissão para visitar a menina. As duas acabaram por criar uma boa relação e Eliza deu o nome de Georgiana a uma de suas filhas. Apesar de a duquesa de Devonshire passar a impressão de que tolerava os casos extraconjugais do marido, a verdade é que sofreu com eles e procurou refúgio de sua existência em uma vida dissoluta nas suas paixões, socializar, moda, política, escrita, os vícios como jogo e álcool e os casos amorosos com vários homens. Georgiana não ficou famosa somente por seu casamento
como também por sua beleza e estilo, sua campanha política e sua paixão por jogos de azar. Alega-se que ela tenha falecido completamente endividada, embora sua família e a família do marido fossem bastante ricas. Graças à sua beleza e personalidade reconhecidas, assim como a seu casamento com o rico e poderoso duque, a duquesa tinha um papel proeminente na sociedade e foi um dos símbolos da sua época. O seu estilo fez dela uma líder feminina extravagante na moda inglesa. O seu penteado atingia alturas extraordinárias, para além das suas roupas exuberantes, e tudo o que vestia era imediatamente copiado. Inspirada na moda, ela exibia trajes estranhos, como um cocar de penas de avestruz de 1,5 metros. A duquesa participou ativamente de campanhas políticas numa época em que o direito de voto ainda levaria um século para ser concedido às mulheres. Durante a campanha eleitoral após a duquesa instigar eleitores, Georgiana foi alvo da imprensa pró-governo, que lançou uma campanha difamatória contra ela, insinuando que a dama estava trocando beijos por votos. A sua figura esteve em folhetos e jornais que a representavam como uma mulher sexualmente depravada que estava corrompendo os eleitores de Westminster. Durante toda a sua vida, a duquesa foi uma escritora ávida e produziu vários trabalhos, tanto de prosa como de poesia, alguns dos quais chegaram a ser publicados. Em muitas ocasiões, a duquesa de Devonshire visitou a esposa de Luís XVI em Versalhes, onde podia ser vista constantemente em sua companhia, desfrutando de seus favores e ostentando os sinais de sua relação fraternal com a soberana. Maria Antonieta e Georgiana tinham muito em comum, constantemente comparadas a deusas e ninfas pelos seus admiradores. Ao longo da estada dos nobres ingleses na corte, elas eram vistas indo para todos os lados juntas. A duquesa interessou-se ainda por ciências, assistiu a experiências científicas e mantinha uma coleção de cristais. A duquesa tinha um pequeno laboratório onde realizava experimentos de química e estudava geologia, história natural e mineralogia. Além de sua curiosidade científica, Georgiana queria contribuir para a educação de seus filhos. O duque começou a sofrer de gota e ela passou muito do seu tempo a cuidar dele. A doença fez com que os duques se aproximassem. Quando se aproximava dos 40 anos, a duquesa reconquistou a sua proeminência e o gosto de estar em sociedade, apesar de a sua vida pessoal continuar a ser marcada por episódios de infelicidade, dívidas e problemas de saúde. A sua saúde continuou a deteriorar-se ao longo de décadas, assim como seu vício no jogo. No fim de sua vida, ela desenvolveu uma infecção no olho direito, que se espalhou para o esquerdo, deixando-a com uma cicatriz e praticamente cega. Georgiana, a quinta duquesa de Devonshire, morreu em 30 de março de 1806, aos 48 anos de idade. A causa foi um abscesso no fígado. Morreu rodeada por sua família e amigas mais próximas. Pela primeira vez, o Duque de Devonshire demonstrou sentimentos fortes por sua esposa. O príncipe de Gales, seu amigo, também lamentou a sua morte, dizendo: a melhor mulher e com o melhor caráter da Inglaterra partiu. Milhares de pessoas em Londres reuniram-se perto de sua casa para prestar as suas últimas homenagens.
Georgiana era carismática, generosa, bem-humorada e inteligente, de bom coração, gostava de ajudar os outros e, desde tenra idade, alegremente dava seu dinheiro para crianças pobres e amigos desesperados. Apesar de ser extremamente autoconsciente e fazer esforços extenuantes para parecer perfeita, Georgiana sempre parecia natural, amplamente descrita como quase impossível de não gostar. Georgiana capturou os corações de quase todos que a conheceram, usando sua influência como um dos principais ícones da sociedade e da moda. A duquesa de Devonshire contribuiu para a política, a ciência e a literatura. O legado da vida de Georgiana Cavendish, duquesa de Devonshire, permaneceu um tema de estudo e intriga nas esferas culturais e históricas, séculos após a sua morte. Lady Elizabeth Forster acabou por ter 2 filhos com o duque e 3 anos após a morte de Georgiana, casou-se com ele e tornou-se ela própria a duquesa de Devonshire. E já fica a dica: a Amazon Prime tem um vídeo sobre ela. O que você achou sobre a história de hoje? Estou te aguardando lá nos comentários para fazermos juntos as conclusões do nosso vídeo. Até lá!